Hum, Graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café está continuando aqui o estudo sobre o reino de Cristo, ou o reino milenar. Então, para a gente entender melhor o assunto, a gente precisa recuar um pouco e voltar até o livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, onde ele fala ali de 4 animais, que representam os 4 grandes impérios, e também a estátua de ouro, a estátua do sonho de Nabucodonosor, que também representa os 4 grandes impérios da humanidade. Primeiro, Império Babilônico. Segundo, Império Medo-Persa. Terceiro, Império Grego. Quarto, Império Romano. E Daniel afirma que na época dos reis do Quarto Império iria surgir um reino que não teria fim, que era o reino do Messias, que realmente surgiu, né? Então, quando Jesus Cristo veio, ele já veio como rei, né? E o seu reino não tem nada de um reino político literal, como pensavam os judeus, Herodes, os dispensacionalistas, né? O reino de Cristo não vinha com aparência visível, estava entre nós e dentro de nós. Daniel, capítulo 2, versículo 31, vamos ler aqui. Olhaste, o rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, Império Babilônico. O peito e o braço eram de prata, Império Grego, Império Medo-Persa, perdão. O ventre e o quadril eram de bronze, Império Grego. As pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro, Império Romano. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Vamos já ver agora entrando em cena o reinado do Cristo. Atingia a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. E o vento levou sem deixar vestígio, mas a pedra atingiu a estátua, tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Então uma pequena pedra foi atirada ali sem auxílio de mãos, foi atirada aos pés da estátua, né, e destruiu o reinado do Império Romano, e também, não apenas do Império Romano, mas todos os outros reinos anteriores, né? E o interessante é que essa pequena pedra foi virando uma montanha e foi crescendo, crescendo, crescendo e encheu toda a terra. Versículo 44. Na época desses reis, dos reis do Império Romano, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino de Cristo durará para sempre e é desde os reis do Império Romano. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mão, a pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então, pessoal, o Cristo, o reinado do Cristo surgiu na época do Império Romano, né? E a partir do cristianismo, né, do crescimento do cristianismo, o Império Romano começou a ruir. Como afirma aqui o Otto Maria Carpo, no livro História da Literatura Ocidental, que ele fala um pouquinho sobre a literatura do cristianismo, ele diz que os romanos acusavam os cristãos pela ruína do Império Romano. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, também fala a mesma coisa, que os cristãos eram acusados pelo fracasso e a desolação do Império, a queda do Império. Todo mundo sabia disso. O cristianismo apareceu, né, e o Império Romano começou a ruir para que se cumprisse a profecia do profeta Daniel, né? E o interessante é que ele disse que esse reino começava pequenininho, né? Ou seja, o reino de Cristo começou o quê? Com 12 apóstolos, né? Depois foi crescendo um pouquinho mais, juntou uma grande multidão ali, né, em Judá, em Israel, e depois nos arredores, e foi crescendo, 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 com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, de outros missionários, a igreja foi se enchendo e hoje invadiu praticamente toda a terra. Então é o crescimento do reino. Então o reino de Deus, o reino de Cristo,
não é estático não, meu filho. Como afirma ali os dispensacionalistas, que o reino será literal, né? Ou seja, um reino estático no futuro. Não, o reino começou pequenininho, num localzinho bem pequenininho, que era Israel, Judá, e foi crescendo e encheu toda a terra. Assim como Jesus falou, Mateus capítulo 13, versículo 31, né? 31 até o 33. Né? E contou-lhes outra parábola. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que o homem plantou no seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então Jesus está falando aqui que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é crescente, ele aumenta, né? Ele começou pequenininho em Israel e foi aumentando. Então isso vai totalmente contra a doutrina dispensacionalista. E uma coisa interessante é que essa revistinha aqui do trimestre passado, das escolas bíblicas, lição 3, de 21 de outubro de 2018. Então foi uma das melhores lições que eu já vi. Né? Então, o crescimento do reino de Deus, ele fala justamente isso, que nós estamos vivendo o reino de Deus, nós estamos vivendo o reino do Messias e que o reino está crescendo. Né? Tudo isso aqui que eu falei, ele pregou aqui, nessa lição. Então, eu disse, opa, o que é que está acontecendo com a CPAD? Aí eu levantei duas hipóteses, que pode estar certa e pode estar errada. Eu disse, ou eles perceberam que a doutrina dispensacionalista é um fracasso e estão com medo de dizer para os irmãos que mentiram esse tempo todo, então estão querendo mudar a doutrina aos poucos para que os irmãos não percebam que eles mentiram. Então é uma das hipóteses, não sei. Outra hipótese que eu levantei foi que ele errou, foi um erro, ele esqueceu um pouquinho da doutrina, deixou a doutrina de lado e foi pregar a Bíblia. Então, essas duas hipóteses que eu levantei, se estão certas ou não, eu não sei. Mas sei que ele pregou a verdade nessa lição contra a doutrina da sua própria igreja. A Assembleia de Deus é contra isso aqui, meu filho. Então, o reino de Deus, nós já estamos vivendo o reino de Deus, nós já estamos reinando com Cristo. Né? Pessoal, uma das objeções dispensacionalistas é que aqueles que reinam com Cristo participarão da primeira ressurreição. Né? Aqueles que participaram da primeira ressurreição reinarão com ele durante 1000 anos. Né? Diz, não, vai ter que ter uma ressurreição. Depois dessa ressurreição é que começa o milênio terrestre. Igual o Cerinto falou, né? Lá no Eusébio de Cesareia. Mas o que é essa primeira ressurreição? Primeiro vamos ler o texto de Apocalipse 20, do 4 ao 5. Vi tronos em que assentaram aqueles em que havia sido dada autoridade para julgar, havia a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa e em suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, o que é que isso significa? Os dispensacionalistas estão certos? Cerinto, o pai do gnosticismo, está certo? Não está certo. Então, o que é essa primeira ressurreição? A primeira ressurreição é o que Jesus disse para Nicodemos, né? O homem não pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. Aí você diz, como é que pode o homem
entrar na barriga da mãe sendo velho e voltar a nascer. Ele disse, rapaz, você é mestre em Israel e ainda não entende. Como é que eu vou falar para você de coisas celestiais se você não, de coisas celestiais e espirituais se você não entende nem as coisas terrenas? Ele disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando do novo nascimento. Então, o novo nascimento é quando o homem morre para o mundo e revive para Deus. Essa é a primeira ressurreição simbolizada maravilhosamente no batismo, em que o homem submerge e emerge. Morreu, foi sepultado, o velho homem, e revive o novo homem para Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Então, eu vou ler um trecho aqui de um artigo que eu escrevi sobre batismo, está lá no blog, em que eu coloco o batismo e o novo nascimento. Vou ler aqui. Paulo nos mostra um fabuloso retrato disso, em Romanos 5, 12 ao 21 e em Romanos 6. Ele diz que o crente de modo nenhum deve abusar da graça de Deus e viver pecando, pois morremos para o pecado e não podemos mais viver naquele para o qual morrimos. Então muita gente abusava da graça. Não, a graça de Deus, perdoa os nossos pecados, então eu vou pecar aí, para que onde abundou o pecado, abundou a graça, então para que abunde a graça eu vou pecar mais. Paulo, opa, não, isso aí está totalmente errado. Como é que você vai viver naquilo pelo qual você já morreu? Ou seja, como é que você já vai viver no pecado se você morreu para ele? Então, você morreu e você ressuscitou para Deus, se você é crente. Mais para frente aqui, fomos batizados em Cristo na sua morte, Romanos 6,3, confiram aí. E fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, Romanos 6,4. A imersão, o ato de mergulhar, representa a morte com Cristo, a crucificação redentora, a morte do crente para o mundo e para o pecado, a morte da velha natureza adâmica, Romanos 6, do 4 ao 23. O ato de emergir, ou vir à tona, subir, cadê meu Deus? Depois do mergulho, representa a ressurreição de Cristo dentre os mortos e a novidade de vida do crente, Romanos 6, 4. Uma nova conduta, imitando o Senhor, vivendo para Deus, com os membros sendo utilizado como instrumentos de justiça, Romanos 6, 8, 10, 11 e 13. Somos batizados em Cristo e revestidos dele. Nascemos de novo no batismo, morremos para o mundo, e assim como Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e ressuscitamos para Deus, assim como Jesus ressuscitou o terceiro dia. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Confiram aí. Não vivemos mais como escravos do pecado, pois para ele morremos. Vivemos em novidade de vida, arrependidos e esperançosos pela segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele nos ares, para ali vivermos para sempre em felicidade eterna, que nenhum olho jamais viu, nem ouvido ouviu, e nunca se manifestou ao coração de nenhum homem. Então, o que é essa primeira ressurreição? É o novo nascimento. Então, batismo significa arrependimento. João Batista já pregava, o batismo para o arrependimento de pecados. Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de atitude. Não é só remorso não, viu? É aquela tristeza que você sente em pecar, não. Aquilo ali é remorso. Remorso é outra coisa, remorso vem do latim remorsum, que significa remorder. Então você se feriu, o seu pecado, e você remorde a ferida, morde a ferida novamente e fica mordendo e não deixa ela sarar. Isso é remorso. Então, Deus não quer isso não. Deus quer arrependimento. Mudança e arrependimento, metanoia, do grego, significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de vida. Que o apóstolo Paulo coloca maravilhosamente como a morte do crente para o mundo, para a natureza adâmica, para o pecado, e a ressurreição para Deus. E é até uma forma de pregação da crucificação do Senhor e a redenção da humanidade. Então, ficou entendido que essa primeira ressurreição? A primeira ressurreição não tem nada a ver com a ressurreição, um arrebatamento invisível, que nós vamos ver nos próximos vídeos, que é errado isso aí, e que vai ter uma grande tribulação, e depois Jesus volta de novo,
Aí tem um reino milenar, né, que nós estaremos reinando com ele durante 1000 anos. Depois tem outra ressurreição e outro julgamento. Isso aí é lorota. Nós já ressuscitamos porque mudamos de vida e estamos reinando com Cristo durante esse período chamado milênio, 1000 anos, que é simbólico, não é literal. Então vamos lá. Então você pode me dizer, se nós realmente estamos vivendo o milênio, de acordo com Apocalipse 20, então Satanás tem que estar preso. Não é assim que diz a Escritura? Vamos já entender isso aí. Falar em Satanás, vou até tomar um cafezinho para me acalmar. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. A chave do abismo e uma grande corrente. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E o acorrentou por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Atenção! Até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então nós temos aí a prisão de Satanás. Então você pode chegar para mim e dizer, não, mas Satanás está tentando aí a igreja, tenta o pessoal de fora, nos tenta todo dia, né? E como é que você está dizendo que Satanás está preso, né? Então vamos lá, primeiro a gente tem que entender o que é que significa isso aí. Satanás é um ser espiritual, meu filho. Satanás não é um ser de carne e osso, como nós, não é um ser material. Então, como é que um ser espiritual pode ser preso? Então, isso é uma linguagem simbólica. Porque um ser espiritual não pode ser preso. Então, eu vou pegar uma corda, uma corrente espiritual e vou amarrar o Satanás espiritual. Vou pegar um cadeadozinho e o anjo que tem a chave do abismo e vou fechar com o cadeado espiritual, vou fechar esse espírito, Satanás, né? Você vai ser um caça-fantasma, né? Então é o seguinte, em Mateus capítulo 12, versículo 29, quando Jesus estava expulsando demônios e o pessoal acusou ele de estar expulsando demônios por Beelzebu, ele disse o seguinte: como alguém pode entrar na casa do homem forte, ou do valente, né, e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa deles. Então Jesus disse que para desfazer as obras do demônio, expulsar o demônio, primeiro ele tinha que amarrá-lo. Então como é que você vai amarrar um demônio, que é um ser espiritual, com a corda espiritual? Então vamos entender o que é que significa essa prisão de Satanás. Ela tem um objetivo. Fechou, pois, um selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, o que significa essa prisão de Satanás? Significa que ele está impedido de enganar as nações. Então não é uma prisão real, não é uma prisão física, porque Satanás não é físico, ele é espírito. Então é um certo impedimento. Então, antes de Cristo aparecer na Terra, então as nações eram todas enganadas na idolatria, na feitiçaria, em todo tipo de prática e culto, né, que não agradava a Deus. Então, depois que Cristo nasceu, depois que Cristo veio a esse mundo, né, ele veio o quê? Para desfazer as obras do diabo. Como diz 1 João 3,8, destruir ou desfazer as obras do diabo, né? Ou, como diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse ou destruísse, né, aquele que tem poder sobre a morte, isto é, o diabo, né? Então, a palavra para destruir ou derrotar aí é katargém, né? No dicionário grego aqui,
Vai ver no léxico grego aqui, né? Significa literalmente tornar inútil. Então ele tornou inútil o diabo, né? Ou improdutivo, ou tornar vazio e sem significado, tornar nulo, abolir, cancelar, trazer o fim, destruir, aniquilar. Então é isso que significa a prisão de Satanás. Jesus veio para aniquilar as obras do diabo, tornar inócuo ou ineficaz, improdutivo, né? Tornar inoperante, impotente. Então, todo aquele poder que Satanás tinha de enganar as pessoas antes da vinda de Cristo, né? Ele disse, opa, agora eu vou limitar o seu poder. Isso é a prisão de Satanás durante 1000 anos. A prisão é para que ele não engane mais as nações. Então, por isso que o reino de Cristo é aquela pedrinha lá da profecia de Daniel que foi crescendo, crescendo, crescendo e encheu toda a terra. A terra tem que se encher do conhecimento do Senhor, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. E quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Não é uma coisa simples. E esses camaradas complicam, por quê? Porque são analfabetos funcionais, eles não sabem ler. Não é que são maus teólogos, maus exegetas. Eles são analfabetos, eles não conseguem decifrar os códigos da língua portuguesa. Agora eles pegam, eles querem distorcer, confundir toda a Bíblia, né, à luz de um texto simbólico de Apocalipse, em vez de pegar a Bíblia toda, interpretar o capítulo 20 de Apocalipse. É uma coisa muito fácil, né? Foi o que eu fiz aqui. Interpretei todo o capítulo 20 de Apocalipse à luz da Bíblia. Não é você distorcer toda a Bíblia à luz do capítulo 20 de Apocalipse, meu filho. Então, o que é que significa esses 3 primeiros versículos do capítulo 20? Que antes de Jesus vir ao mundo, Satanás estava livre para enganar as nações à vontade, né? Com algumas poucas exceções, que era a nação judaica, né? Os judeus, que eram um povo escolhido de Deus, né? Existem algumas poucas exceções, como a meretriz Raabe, a rainha de Sabá, os ninivitas, né? Que receberam salvação. Mas essa salvação, né? E essa privação do engano, essa imunidade ao engano, estava restrita apenas a um povo miúdo, né? Então, quando Jesus veio, né, Satanás perdeu toda aquela autonomia de enganar as nações, e agora as nações iam se encher do conhecimento do Senhor, porque o evangelho ia crescer. Um reinozinho pequeno, pedrinha de Daniel, foi crescendo, virou uma montanha e encheu toda a terra. Então, é o grão de mostarda, que é menor da semente, e vira uma árvore, né, maior das hortaliças. É como o fermentozinho na massa que leveda e faz crescer, né? Então, durante esse reino que nós estamos reinando com Cristo, Satanás, seu poder de enganar as nações está limitado. Agora, existe um porém. Depois dos 1000 anos, depois do milênio, né, que é um número simbólico, que representa uma grande quantidade de tempo, né, não quer dizer que é exatamente 1000 anos, né, Satanás ia ser solto para enganar as nações. Então eu tenho uma leve suspeita de que ele está sendo solto novamente, né, porque dentro da igreja surgiu uma heresia tão burra dessas, né, uma heresia tão fraca, tão peba, e enganar todo mundo, né, enganou o Brasil inteiro, praticamente o Brasil quase todo. Então, se Satanás, eu tenho uma leve suspeita de que Satanás está solto de novo, que já terminou o milênio, Satanás foi solto para enganar as nações, porque, cara, não é que é uma doutrina absurda, não é uma doutrina bem formulada, não é uma doutrina burra, né? É uma coisa fraca, uma doutrina de analfabeto. E como é que um negócio engana tanta gente desse jeito? Então eu tenho uma leve suspeita de que Satanás está solto e já passou do milênio e está pertinho de Jesus voltar, né? Então um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.